Acho que agora vai dar. Agora eu acho que foi. Agora acho que foi. Só não consegui te ver ainda. Não, eu tô te vendo aqui. Se você tá me ouvindo, daqui a pouco eu acho que eu apareço. Daqui a pouco a gente aparece, né? Mas, de qualquer maneira, o bom que conseguiu, né? Então, é isso Ah, que mas interessa. eu ainda não tô aparecendo para você? Não, Ó, interessante, né? que coisa doida. Essa tecnologia é uma coisa assim, né? Que a gente não sabe o que faz. Tem hora que ela é muito boa, tem hora que ela é mais ou menos. Tem umas coisas meio estranhas, né? Mas, enfim, daqui a pouco eu espero. Senão, a gente vai conversando, né? E vai trocando a ideia, A gente né? vai trocando ideia. O pessoal que está assistindo, está enxergando a gente, nós duas, ou não? Se alguém puder sinalizar se está nos enxergando, nós duas. Nós duas, né? Vamos lá, vamos ver quem entrou. Algumas pessoas já entraram aqui. Ó, tá vendo nós duas, ó. Então, já tá ótimo. Bom, é só você só você vai ficar privado da minha visão. Pois é. Não, mas eu já te vejo bastante. Isso. Então, vamos começar a nossa conversa, né? Até para apresentar a Alice. A nossa ideia é fazer um bate-papo bem legal, né? Não levar muito tempo, né? Que a gente sabe o quanto é precioso o tempo de todo mundo, né? Ainda mais essa hora. É. E o que a gente queria, assim, conversar, né, com a Alice. A Alice, ela é especialista em sono e é uma coisa que todo mundo fala, né? Só que às vezes tem algumas coisas que não são bem assim. Então a ideia é trazer uma especialista, da gente conseguir conversar, trocar essas ideias, né? Então, Alice, eu queria que pudesse te apresentar, né? E depois a gente segue. Eu tenho umas perguntas que eu recebi já para ti. Que bom, eu também recebi perguntas, hein? Nossa. Bom, eu trabalho com sono. Quando eu comecei a trabalhar com sono, foi assim. Eu comecei a fazer perguntas para os meus pacientes sobre a qualidade do sono, como eles estavam dormindo. E ao trabalhar esse sono desses pacientes, eu percebi que o resultado da terapia ele era melhor. Então eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre o sono e aí eu descobri um maravilhoso mundo novo. Porque muitas das vezes a gente acha que dormir é só chegar lá na cama, deitar, botar a cabecinha no travesseiro, que dorme, né? Bom se É, é fosse assim, só né? é só desligar assim. E não é desligar. Não é desligar o interruptor e falar assim, ó, até amanhã, né? Tem todo um processo, é um aprendizado, é um comportamento que a gente tem e tudo que a gente faz ao longo do nosso dia influencia esse nosso sono. Então, o sono, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz, desde a hora que a gente abre o olho de manhã cedinho, ainda lá deitado na cama, porque tudo isso que a gente faz desde que abre aquele olho ali na cama influencia o nosso sono da noite. Uhum. E é uma coisa que é interessante, né? Como eu trabalho bastante com, né, pacientes com transtorno bipolar, é uma coisa que faz parte da psicoeducação, né? E é um dos maiores problemas é regular, né? Conseguir regular. Então, assim, essa correlação dos distúrbios do sono com alguns transtornos também é muito característico, né? Uhum, exato. Então, assim, eu recebo muito paciente que chega no meu consultório e aí, quando eu vou fazer as perguntas, eles já têm um diagnóstico de TDAH ou de transtorno bipolar, de autismo, qualquer nível de suporte, né? Eu tenho vários pacientes que eles chegam, por exemplo, deprimidos e eles estão com problema de sono, né? E tudo isso está relacionado, na verdade, tudo na nossa vida está relacionado com o sono, né? Se a gente não dorme bem, a gente não tem diagnóstico de nada, tá? A gente dorme mal uma noite, a gente tem
algum sinalzinho ali de que não foi bem, não tá legal. Eu tô desconfortável aqui, porque eu fico mais irritado, porque eu presto menos atenção nas coisas, porque eu tenho uma tendência a ficar mais impulsivo, né? Porque eu tô tão irritadiço por causa da privação de sono que a reação ela fica descontrolada, o meu humor fica alterado. Né? E se a gente for olhar, né, por exemplo, com transtorno bipolar, se a gente tem uma desregulação de humor, nossa senhora, olha quanto que piora aí para quem já tem um transtorno de humor, né? Eu costumo até dizer para eles, né, porque o sono não é só uma questão de descansar, né? É a hora que o cérebro trabalha bastante, é uma questão fisiológica que a gente precisa, porque ali, né, é a função de neurotransmissores que estão funcionando, estão sendo produzidos, distribuídos, né? Então o cérebro precisa desses ciclos de sono completos, né? E uma das coisas que acontece muito, as pessoas, não, eu durmo bem, eu deito e durmo, mas acordo muito cansado. Então tem alguma coisa errada, né? Então assim, aí é até interessante você ter falado isso, porque trabalhar o sono é muito interessante, é muito importante, mas a gente também tem que conhecer o que acontece com o sono. Por exemplo, se eu deito a cabeça no travesseiro, eu durmo lá, vamos colocar aí, eu durmo 8 horas, não tem problema para pegar no sono, e eu acordo cansado, nós temos que investigar o que é que está acontecendo com essa pessoa que está dormindo 8 horas, está dormindo dentro de um horário considerado bom, né? E ela está acordando cansada. Temos que investigar, né? Não dá para a gente virar e falar assim, é porque eu preciso de mais horas de sono. Não, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? Será que essa pessoa daí não tem uma apneia do sono, por exemplo? Né? Porque é muito comum, às vezes, a pessoa que dorme 8 horas, e aí, às vezes, eu recebo muito esse comentário, assim, não, eu não tenho problema nenhum para dormir, porque muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, você quer um cafezinho? Né? E eu falo assim, não, eu não tomo café depois das 3 horas. Aí as pessoas sempre comentam comigo, falam assim, não, eu tomo café qualquer hora, porque eu durmo, que é uma maravilha. Qualquer lugar que eu encosto, eu durmo. Exatamente. Até uma coisa bem interessante que tu falou, né? Da quantidade de sono. Tem gente que diz, não, eu durmo super bem, se me deixar, eu durmo 10, 12 horas. Também é outro problema, né? Que o excesso, tanto a falta quanto o excesso, é o problema. E a ideia do café também afeta, né? Porque assim, o que é esperado pra gente é dormir entre 7 e 9 horas. Dormir mais de 9 horas pode ser um sinal de alerta aí. E aí é que a gente tem que separar o joio do trigo. Porque pode ser que eu não esteja realmente dormindo com qualidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma apneia do sono, meu sono fica muito entrecortado. Eu desperto várias vezes durante a noite. Né? Então, é por isso que eu fico, às vezes, com sono ao longo do dia, por isso que eu tenho necessidade de dormir 10, 12 horas, né? A outra coisa eu posso estar tendo aí um jet lag social. O que é um jet lag social? É que eu durmo, por exemplo, de meia-noite às 6 todos os dias da semana. E eu preciso dormir em torno de 7, 8 horas por noite. Então, chega no fim de semana, eu tenho que dormir a mais para cumprir aquelas horas de sono que eu não tive durante a semana. E aí eu fico meio que descompassado. É como se eu viajasse para um país com um fuso horário todos os finais de semana. Então eu fico meio que aquela nuvem assim, que eu falo assim, nossa, eu preciso dormir mais um tiquinho, né? Esse mais um tiquinho chega no fim de semana, se a gente de segunda a sexta dormir 1 hora a menos, a gente precisa repor no fim de semana 5 horas. Eu vou ter que dormir às 7 horas que eu preciso, mais 2 horas e meia no sábado e a mesma coisa no domingo.
Nem sempre isso é possível, porque a gente tem vida social, a gente quer interagir com família, com filhos, com namorado, e não dá pra gente dormir isso tudo. Então a gente vai ficando devedor de sono, né? Exato. Cada vez mais. Uma coisa que acontece bastante em consultório, né, assim, até em função do transtorno bipolar, mas outros pacientes também, eu acho que no cotidiano de vida, é as pessoas que dizem, eu durmo 6 horas, 5 horas e estou bem. Né? O que tu, na tua prática, né? Porque muitas vezes a gente encaminha, né, pacientes para ti para regular essas questões de sono, né? Porque é muito crucial, porque afeta a memória, tem todo digamos, um dano de longo prazo que muitas vezes as pessoas não percebem isso. Não percebem, é. Então, assim, primeiro que a gente faz junto com vocês, primeiro que quando vocês indicam para mim, vocês já fizeram aí uma primeira psicoeducação, né? Aí, segundo, eu vou completar essa psicoeducação e eu vou mostrar para essas pessoas que a gente realmente precisa dessa 1 hora a mais de sono, 1 ou 2 horas a mais de sono. E a gente tem que entender que cada pessoa tem uma história de vida. Então, por exemplo, eu tive agora um paciente que eu fiz mais ou menos metade do tratamento com ele. Ele está fazendo uma prova de concurso que ele só vai fazer essa prova no final de julho. Então, ele falou assim, agora eu vou parar, porque eu não consigo fazer mais nada, né? Porque eu preciso estudar. Então, ele está privado de sono, porque ele precisa estudar. E eu tenho que entender isso, porque é importante para ele. Saúde financeira também é importante para a nossa saúde mental, né? Então, se ele passa nesse concurso, ele vai conseguir fazer todas as estratégias que a TCCI tem para oferecer, né? Então, nesse momento, a gente retira, aí a gente tem que fazer um questionário. A gente faz vários questionários, a gente tem inventários que a gente faz com o paciente, inclusive para mostrar, olha, está acontecendo isso aqui assim. E a gente vai perguntando e trazendo ao conhecimento da própria pessoa o que está acontecendo com ele, que muitas vezes a gente não tem muito noção do que está acontecendo. Né? A gente só vai no fluxo. O costume de dar para alguns pacientes, quando tem uma questão de sono bem interessante, né, assim, no bom sentido, é dar um diário do sono, né, de como está dormindo, quantas horas está dormindo e registrar quais são as emoções que está sentindo. Está mais ansioso, está mais com raiva, está mais lento, porque aí dá para ter uma noção ao longo do mês, né, onde é que estão acontecendo, porque assim, aí começa a ter a parte da psicoeducação. Bom, os dias que eu durmo mesmo, geralmente eu brigo mais, né, com pessoas no trabalho, ou os dias que eu durmo bem, olha como eu não tenho registro de nenhum, né, aspecto negativo. Então fica mais evidente, porque a gente tem a tendência a esquecer um pouco do que, como foi o bom e como foi o ruim, né, o parâmetro de foi há uma semana, foi há um mês, não, eu dormia sempre bem, e agora não. Daqui a pouco começa a fazer o questionário e ver que essa linha de tempo é muito maior, né, do que há pouco tempo, como eu dizia, né? Exatamente. E muitas das vezes, quando eu trabalho com o diário do sono, eu explico para o paciente que é o seguinte, é como se você estivesse olhando para uma linha do tempo e você consegue entender o que você está fazendo de comportamento ao longo do dia. Que dia que você dormiu mal, ou que dia que você dormiu bem, o que você fez naquele dia, né? Então, é uma ferramenta na mão de qualquer pessoa que é muito interessante. Você tem que saber trabalhar ele, né? Então, assim, a gente vai trabalhando, não tem nada fixo. O paciente que chega para trabalhar o sono, ele chega com uma sensação de impotência tão grande, porque, como disse uma paciente minha essa semana, eu me sinto muito mal porque eu não estou conseguindo fazer uma coisa simples e básica, que é dormir. E aí eu expliquei para ela, não é simples e básica assim, não. É a essência, né? E a solução de muita coisa, né?
Mas a gente se sente assim, a gente se sente frustrado. Então, acolher essa pessoa que está ali chegando totalmente fragilizada, porque ela não está conseguindo dormir. E muitas das vezes o paciente chega no consultório e chega assim: olha, eu já fiz esse negócio de higiene do sono e não funciona para mim, né? E a coisa não é assim, não é. Primeiro que higiene do sono não é terapia do sono, né? Higiene do sono é uma das ferramentas que a gente tem, né? O diário do sono é uma das ferramentas que a gente tem, mas a gente tem outras ferramentas, né? E também o que serve para a Flávia não serve para a Alice, que não serve para a Maria, que não serve para o Paulo, né? Então, muitas das vezes, aquelas pessoas que estão com um transtorno do sono ou uma dificuldade pontual para dormir, elas trocam figurinhas, trocam receitas. Olha, eu estou tomando aquele negócio, é bom, aquele negócio que é bom para um pode não ser bom para o outro. E às né? vezes pode ser até danoso, né? Existe muito a receita mais prática, né? Como se fosse a solução mágica. Eu tomo a medicação tal, é natural e tudo mais. Será? Né? Tem algumas até que são hormônios, né? E acaba atrapalhando, né? Então, assim, tem uma indicação específica para alguns problemas de sono, mas não para o cotidiano, não para as outras pessoas, né? Então, isso acontece muito até tem aquela coisa do preconceito de higiene do sono, né? Então, assim, não, é um combo de ações, é um combo de medidas que vão fazendo para mudar. E não vai ser de hoje para amanhã, né? É uma mudança de hábito, porque é uma coisa comportamental que já vem de anos, né? Muitas vezes. Né? Mas isso a gente falando de um problema de sono, vamos dizer assim, pontual, mas também existe transtornos específicos do sono, né? E até eu queria que conversasse um pouquinho, você falou TCCI, né? Para explicar para o pessoal um pouquinho, né, sobre o que é. Todo mundo fala de TCC, né? Mas não TCCI. A TCCI é um protocolo dentro da TCC, tá? Então a gente segue os parâmetros da TCC, né? Nós temos as atividades, os exercícios que a gente faz, a psicoeducação que a gente faz durante a sessão, entre as sessões a gente faz aquelas tarefas, né? Só que ele é um protocolo fixo, tá? Pré-determinado. Eu não gosto de falar o número de sessões, porque geralmente quem está com problema de sono tem muita ansiedade. Mas tem um número, tem um princípio, um meio e um fim, né? É curtinho, é rapidinho. Quando a gente faz direitinho, rapidinho a gente volta, a gente começa a ter um retorno positivo no nosso comportamento de dormir. Tá? Até da qualidade do dia, né? Não é nem na qualidade do sono, né? Porque às vezes não é perceptível, mas a qualidade do dia, de quanto rende, de quanto diminui alguns efeitos, né, colaterais da privação de sono. Não, e muitas das vezes eu começo a mostrar para o paciente que se ele consegue dormir 15 minutos a mais por dia, pode parecer pouco, mas no montante da semana é um ganho enorme. Né? E fora a TCCI, que é muito falada, muito estudada, nós também temos uma outra abordagem que a gente pode usar com os pacientes que têm transtorno do sono, que é a ACT, que é uma outra linha, né, que a gente pode trabalhar, que é a terapia de aceitação e compromisso, porque muitas das vezes a gente recebe paciente que tem 30, 40, 50 anos que tem uma insônia. Tem pacientes que eles têm, por exemplo, uma dor crônica, uma fibromialgia, né? Que a dor atrapalha o nosso sono. E o nosso sono, não tendo qualidade, aumenta a nossa dor. Então, infelizmente, a fibromialgia não tem uma cura, né? Então, o que acontece? A gente tem que aprender a lidar com essa dor e, apesar dessa dor, como é que a gente vai conseguir dormir? Né? Para que não piore o nosso... né?
exato, né? E então, isso tudo eu junto, não só eu, como vários profissionais que trabalham nessa área, a gente tem juntado muito essas duas linhas para trabalhar o sono desses pacientes, né? E a gente tem tido um bom resultado, né? Mas agora acredito que no final do ano vai sair um livro muito bom sobre ACT, sobre Uhum. ACT e sono, que eles já escreveram, já lançou, são autores brasileiros, já lançou nos Estados Unidos. E vai ser traduzido, acredito que pela ArtMed, vai lançar agora no fim do ano. Provavelmente, acho. E eu também estou escrevendo um livro, tá? Mas Exatamente. Depois, quando tu lançar o livro, a gente vai conversar depois de novo, né? exatamente, né? Mas assim, não é só isso que a gente tem. A gente tem, por exemplo, um transtorno do sono que é muito comum, que ele se chama comisa. O que é essa comisa? É a junção, quando as pessoas têm dois tipos de problema, por exemplo, a apneia do sono e a insônia. Quando eles têm esses dois juntos, se chama comisa. E aí a gente tem que trabalhar esses dois, né? Porque é muito comum de acontecer. Muitas das vezes a pessoa, ela desperta, porque se ela tem uma apneia do sono, ela acorda, né? Porque ela parou de respirar, Um reflexo, né? né? Exatamente. Então o reflexo faz a gente acordar. Opa, peraí, o que está acontecendo? Né? E aí a gente desperta. Como a gente despertou e acendeu o alerta e teve um disparo de cortisol no nosso cérebro, muitas das vezes a gente não consegue dormir. E aí vem os problemas do dia, e aí a gente não dorme, não adormece mais. E tem esse problema, então, que se chama comisa. Fora a comisa, nós temos a síndrome das pernas inquietas, nós temos pesadelo, né? Nós temos vários outros transtornos do sono aí que a gente também tem que trabalhar, né? Uhum. Até uma coisa É, é, interessante que tu falou, só para aproveitar, com uhum, relação ao cortisol, né? Porque às vezes as pessoas dizem, não, com o excesso, né, que tem cortisol, não tem problema. O cortisol, ele tem uma ação muito específica e muito importante no nosso sono. No final do nosso sono, o aumento dos níveis de cortisol, ele aumenta para nos favorecer o despertar. Então, se ele está sendo disparado de cortisol ao longo do sono, onde não deveria estar, a qualidade e as mensagens do despertar confunde o cérebro, né? E aí a uhum. qualidade do sono também, por consequência, porque não consegue fazer todas as fases do sono que necessita. Está dormindo, tem uma apneia, vai lá, o cortisol aumenta, é para dormir ou não é? Né? Exato. E aí fica tudo bagunçado. Tipo assim, para onde que eu vou? Aqui em Minas Gerais a gente fala, onde que eu tô, pronto Então, eu eu vou. vou. Né? E o cérebro fica assim. Aqui eu recebi uma pergunta que eu guardei para nossa live, que é o seguinte, perguntando assim: qual a estratégia que você usa para ajudar os pacientes bipolares a melhorar a higiene do sono? Ah, eu Eu te recebi também. ajudo também, porque assim, é a mesma coisa também? Então, assim, eu vou falar daqui e você fala daí também. O que você faz? Bom, primeira coisa, com relação aos problemas, né, com relação à higiene do sono, eu sempre digo, não é uma questão de higiene do sono, né, é uma questão de mudança de alguns hábitos que está arraigado por anos. O que acontece no transtorno bipolar, que é muito comum, não é padrão para todos? Um acordar de um despertar meio sonolento, onde ao longo do dia vai se ativando. E aí, à noite, ela é muito mais interessante, muito mais ativada, tu tem muito mais pensamentos e a dificuldade de dormir. Uhum. Né? Então, o que acontece? Eles demoram para dormir e aí depois demoram para acordar. Uma das coisas que eu sempre oriento, né, porque geralmente é ao contrário, né, pouco sono, é tentar regular o sono pelo horário de despertar, né, acordar, ir no contato com luz solar, porque também tem uma questão neurofisiológica de despertar e olhar a luz, e, consequentemente, à noite ele vai puxando, né, para dormir Uhum. mais cedo.
né? É quase o cobertor curto, né? Puxa de um lado para ajeitar do outro, né? Então, fazendo isso e registrar muitas vezes o que aconteceu e se está conseguindo. 10 minutos a cada dia, né? Como tu mesmo disse, ao longo da semana já dá um bom tempo, ao longo do mês já também vai regulando. Então, é uma maneira natural, vamos dizer assim, que vai conseguindo ajustar e vendo quais são os padrões de quando está mais ativo. O que está acontecendo? São pensamentos, é uma ativação, é uma hipomania, é uma desregulação por algum motivo específico. Por quê? Entendendo isso, tu consegue fazer medidas protetivas, né, cautelares, né, antes deles, né? Para quê? Para não acontecer esse padrão. Para começar a mudar o tipo de padrão que a pessoa tem por muito tempo. Né? Porque a noite, muitas vezes, ela é encantadora. Ela está lá, está sozinha, o mundo está só na tua cabeça, né? E ninguém atrapalhando. Só que o dano é muito grande, né? Exato, porque aí eu abri uma caixinha de pergunta e uma pessoa perguntou: eu tenho muita sensibilidade à luz, né? E aí eu fico pensando muito isso, porque a noite ela é muito assim atrativa, porque ela tem menos estímulos. Né? A gente tem menos barulho, a gente pode ter menos luz, porque a gente apaga a luz daqui, apaga a luz do abajur e tudo. Então, a gente tem menos estímulo de luz, tem menos estímulo de pessoas, visual. Então, aquela pessoa que tem uma sensibilidade maior a esses estímulos, ela tende a ficar mais feliz ali naquele momento, né? Porque eu estou mais confortável, não é nem feliz, é confortável, né? Estou mais confortável aqui, então eu quero ficar aqui. Nesse momento, não vou dormir, não vou perder essa oportunidade, né? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que começar assim, ok. Eu falo, sabe, Flávia, com os meus pacientes, é o seguinte, porque eu tenho alguns pacientes que têm transtorno bipolar e tratam comigo, não sono, mas tratam transtorno bipolar. E eu falo que o que a gente tem que fazer é o seguinte: muitas vezes o corpo está pedindo, né, o nosso cérebro está pedindo para a gente ficar na cama, para a gente não fazer atividade física, para a gente não fazer alguma coisa, e é exatamente o oposto do que a gente tem que fazer, né? Às vezes o cérebro está pedindo uma coisa que não é aquilo que a gente vai fazer, não. Né? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer uma atividade física, o meu corpo, a minha máquina foi projetada para ser ativa. Se eu sei que eu tenho que ser ativo e meu corpo está me pedindo, fica na cama, não levanta da cama, fica no escuro, não abre a janela, é exatamente o oposto disso que a gente tem que fazer, né? E entender que mesmo que a gente não esteja com vontade, a gente deve fazer. A gente precisa. E eu explico assim, que enquanto a gente está fazendo uma atividade física, por exemplo, né, que aí a gente pode fazer aí uma ativação comportamental, né, um comportamento que vai ajudar a gente a melhorar. Quando a gente está ativo fisicamente, a gente vai produzir substâncias, sinais químicos, que vão ajudar a gente a reduzir um pouquinho esse estado mais deprimido, né? Então, a gente entender que o meu ritmo funciona, o meu reloginho interno, ele tem um ritmo diferente dos outros. Então, como é que eu vou fazer para regular esse meu ritmo para que eu não esteja tão descompassado, né? Regulando esse meu ambiente externo, né? Fazendo essas atividades que são propostas pelas nossas psicoeducações, né? E uma coisa bem interessante que tu falou, né, de acúmulo de horário bom, que é uma coisa que é muito estimulante, que é muito motivador, com uma recompensa muito grande, mas que causa muitos danos, são as telas, né? A maioria das pessoas vão dormir e levam o seu celular, né, para ver as últimas notícias, as atualizações de WhatsApp, Instagram, seja nas coisas que forem, às vezes até jogar, assistir um filme, e isso é uma coisa que causa um dano muito grande, porque a luz, a frequência de luz da tela
ela está mandando uma mensagem para o teu cérebro dizendo, é dia, né? Fica acordado. O teu corpo está mandando dormir. Então, assim, existe um descompasso entre uma coisa e outra, porque é muito cativante, tu tá num mecanismo de agrado, de recompensa. Né? Então, assim, a higiene do sono também faz o entender que deixa o celular um pouco antes. Né? Quer atualizar? Atualiza, mas quando for para dormir, é horário de dormir. Né? Então, assim, é difícil? É, porque a gente está quase que viciado, né? E está sempre com a tela. Então, fazer uma mudança e uma percepção que quando tu não faz isso, começa a melhorar. Né? Então, assim, até uma coisa interessante que um paciente meu fez essa higiene de separar e ele tirou o celular de perto e disse que deitava, botava a mão no travesseiro para pegar automaticamente. Né? Então, ele via como ele estava já condicionado a pegar o celular, porque tudo, a mão já ia direto para o travesseiro. Então, quebrar esses padrões de recompensas em horários que não são, né? Tem o resto do dia. Né? E é muito gostoso e é muito fácil, porque a gente não tem que prestar atenção, na verdade, né? A gente só pega a tela e a tela já faz tudo pra gente. Só vai vendo beijinho. A gente ainda tem o tal do algoritmo, né? Porque se a gente assiste um vídeo, se a gente curtiu aquele vídeo, ele tende a mostrar mais daquilo dali. Então, quer dizer, a gente não tem nem que procurar mais. Ele já sabe o que a gente gosta, né? Então, a gente não está tendo que ter trabalho. Então, entender que eu preciso controlar esses estímulos. Então, assim, eu vou mostrar para você aqui, eu até, tá vendo? Escureceu um pouquinho. Eu tenho um abajur. Por exemplo, o abajur que a gente deve ter, hoje tem luz acesa aqui no meu consultório, mas eu geralmente não acendo. Isso daqui é o que fica aceso na minha casa, não acende luz, não acende tela nem nada, ou só acende a tela. E aí é a luz que tá assim, ó, ela tá aqui embaixo. Eu tô lendo aqui e tá iluminando, mas ela não bate no meu olho, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui como é que eu faço, ó. Tá vendo? Ela tá batendo aqui embaixo, né? Ela não bate no meu olho. Agora, se eu faço a luz assim e ela bate no meu olho, ela tem uma influência muito maior. Então, só olha para vocês verem, eu faço atendimento mais ou menos assim, um pouquinho mais escuro, tá, gente? Porque quando é à noite, eu não me exponho à luz artificial, justamente para não atrapalhar a qualidade do meu sono, né? Então, a gente entender que a gente deve controlar os estímulos que atrapalham o sono. A gente vai diminuir a produção de melatonina, porque a melatonina ela é produzida e secretada no escuro, né? E a melatonina... E por nós mesmos, né? Nós temos essa produção. E ela é uma precursora da serotonina. Olha só, serotonina é nosso antidepressivo natural que a gente produz, né? Então, quer dizer, se a gente mexe com essa questão aí da produção da melatonina, a gente está mexendo com outros hormônios também do nosso corpo, né? E aí, de repente, a gente está tendo que lançar a mão dos remedinhos, né? Sem saber que a gente pode produzir isso naturalmente, com comportamentos, né? Não significa que tem gente que precisa de tomar remédio e precisa tomar mesmo? Precisa, né? Mas se a gente fizer os comportamentos que são esperados da gente fazer, a gente vai precisar tomar menos. Uma quantidade que é a quantidade certa. Por causa de condições específicas. Né? Nós estamos falando de uma questão geral, inclusive para pacientes com transtorno bipolar. Nem todos precisam da medicação para dormir. Começando a botar esses hábitos, né, favorece muito. Né? E até uma das coisas que parece meio estranho, né, e é uma coisa que sempre se fala, o quão benéfico que é o exercício físico, né, para melhorar a qualidade do sono. Né? Porque também tem uma química, né? Uma fisiologia ajudando, né? Serotonina, BDNF, cortisol, assim, vários outros né? Neurotransmissores que vão regular sono, memória, irritabilidade, colesterol e assim por aí vai.
né, de coisas que são benéficas. Uhum. Então, é um combo de mudanças de hábito que vão fazer essa melhoria. Caso específico, sim, aí tem que se procurar, né? Aí eu vou mandando para a Alice sempre, né? O bom é que o resultado é rápido. E eu adoro, Exato. porque os pacientes eles saem sorrindo daqui a aqui. Uhum. Né? Vale a pena Felizes mesmo. porque estão dormindo. E faz, né? E é uma diferença assim, fabulosa. Uhum. Né? Até quando consegue entender o quão necessário é esse sono, quão válido é esse sono de qualidade, nossa, Uhum. né? Até o próprio tratamento, né? Como eu falo, né? Sempre puxo para o transtorno bipolar, para a ansiedade, para a depressão, para o TDAH. Uma noite de sono bem dormida é quase que a garantia de um dia seguinte ou uma semana com uma qualidade, né, de atividades, de produtividade. Exato, né? Assim, eu não tenho assim, eu não tenho a ideia de como que uma pessoa que fala assim, não, isso não é importante, porque eu acho que todo mundo tem essa coisa assim de não dormir bem uma noite, né? E saber, olha, realmente deu ruim, né? Sim. Meu filho está fazendo uma prova que é a conclusão do ensino médio, né? Mas ele estuda numa escola estrangeira, então ele estava muito tenso e tudo, e ele ficou nervoso antes da primeira prova, né? Hoje foi a segunda. E eu dormi super mal de ontem para ontem. Super mal. E eu estava sem lugar. E eu atendendo um paciente, eu já expliquei. Eu falei assim, olha, se eu esquecer alguma coisa, se eu falar alguma coisa trocada, né, você vai me perdoar, mas é porque essa noite eu não dormi. Exato. Né? Mas a E psicóloga do impacta sono não mesmo, dorme. né? E assim, eles têm muita curiosidade, né? Mas a psicóloga do sono também não dorme? Como é que é isso? Né? Então, a gente tem que entender que insônia, né? E eles chegam achando assim, olha, eu tenho insônia. E em determinado momento em que eles voltam, começam a dormir melhor e tudo, eu tenho que mostrar para eles que, olha, o que você tem hoje não é insônia, né? Porque a insônia, e eu gosto de falar aqui, a insônia é quando você não consegue iniciar o sono, manter o sono ou acorda muito cedo por pelo menos 3 dias na semana, por 3 meses consecutivos. Se não acontece isso, então, por exemplo, nesse caso de um paciente semana passada que eu falei com ele, ó, você está dormindo bem, você não dorme bem 2 vezes na semana. Você não tem mais insônia, não. Então, vamos manter firme aí nos comportamentos que a gente estava tendo antes, para que essas 2 vezes se tornem uma vez, e aí você tenha esporadicamente, como eu tive há 2 dias atrás, né? De vez em quando a gente não dorme bem, por N motivos, né? Porque eu tropecei, porque o meu time perdeu no futebol, né? Porque eu briguei com o namorado. Nós Então, temos, assim, né, as questões, né, do cotidiano também, né? Então, nos cabe também perceber isso e tentar fazer, né, a regulada, mas não nos isenta, né, por defender o sono, não nos isenta de também ter algumas questões relacionadas ao sono em questões pessoais, né, de uma preocupação, uma ansiedade, alguma coisa, mas não persistir nisso. Não, isso. Então, assim, tá acordando com muita frequência, cansado, sonolento, em qualquer lugarzinho que você encosta, você dá um cochilo, ronca durante a noite. Vamos prestar atenção, buscar um profissional do sono, tá? Para olhar isso, porque não vamos deixar a coisa ficar crônica, né? Porque quanto mais demorado é a busca dessa solução, mais difícil é a solução desse problema, né? Então, se a gente tem isso, vamos buscar o tratamento, porque eu já tive paciente que vira e fala assim, nossa, mas foram só 3 sessões? Porque você não deixou né, enraizar. Se você não deixou enraizar, você resolveu o problema rapidinho.
né? 2, 3, 4 sessões, 10 sessões, e a pessoa tá ali, ó, vivendo super bem, né? Resolver o problema com as ferramentas que vai ajudar pro resto da vida a cuidar do sono e aí ter uma melhor saúde mental, né? A ideia é essa, né? E, assim, buscar e tentar entender, né? Eu acho que o que a gente pode dar, né? A gente falou que até ia ser breve, a gente começa a falar e se anima, né? De buscar quais são os padrões que tá trazendo essa alteração. Se tem uma questão orgânica ou se tem uma questão emocional, né? Qual é o fundo e ao buscar ajuda. É importante que busque ajuda, né? Para entender por quê. Qual é a qualidade de vida? Né? E aí até eu queria dar, né, para a gente poder, né, encerrar e né, dizer que a gente está, né, a gente vai colocar a caixinha. Eu vi que tem algumas perguntas relacionadas ao TDAH, ao transtorno bipolar, né, ao luto, né, e a gente vai responder, acho que durante a semana, né, porque eram questões que saíam um pouquinho da relação do sono, né, mas a gente vai responder, né. E eu queria ver se pudesse dizer assim, qual é a mensagem final que a gente pode dar, né, para o pessoal em relação à busca, né, de ajuda e a busca da qualidade de sono. Bom, eu vou falar para vocês assim. Se eu puder dar um conselho para as pessoas sobre o sono, é a gente tentar manter uma rotina. Porque se eu virar e falar assim, olha, vai fazer uma higiene do sono. A higiene do sono é muito particular, né? O que funciona para um, às vezes não funciona para outro. Então, assim, qual que é uma rotina que eu consigo manter na maioria dos dias e que eu possa fazer todos os dias, né? Sem que seja um sacrifício para mim. Então, vai ser aquela rotina de chegar do trabalho, tomar um banho, fazer o lanche, sentar e conversar com a família ou com o marido, fazer para casa, alguma coisa nesse sentido, fazer essa rotina todos os dias, porque o nosso corpo, ele precisa de rotina. E essa rotina vai ajudar a gente em várias coisas, inclusive no sono, né? Então, se eu tenho uma rotina e eu sei o que vai acontecer nos próximos 15 minutos, eu não fico tão ansiosa. Eu não ficando muito ansiosa, o que vai acontecer? Eu vou ficar mais calma, mais tranquila e vou conseguir adormecer mais facilmente. Então, eu acho que assim, né? essa previsibilidade da rotina, eu considero mágica, né? E ajuda muito. Então, assim, por mais que tenha, não toma café, não faz isso, não faz aquilo, eu acho que a melhor é essa questão. Busque uma rotina que você vai conseguir manter todos os dias, né? Aí buscar, colocar num papel e ir tentando. Isso daqui deu certo, ótimo, vou manter. Esse daqui não deu certo, não, corta da minha rotina. E a gente monta uma rotina, né? Então, para mim, eu acho que essa é a sugestão que eu tenho, assim, que eu acho que vai funcionar para mais e mais pessoas. Perfeito, eu adorei, né? Eu acho que todo mundo gostou, né? Eu acredito que ótimo. Que o pessoal curtem, né? Depois, logo em seguida, já vai ser colocado lá no nosso Instagram, né? E, por favor, usem e abusem da caixinha. Isso. Né? Porque, assim, é um assunto que é interessante, mas é um leque de coisas que estão envolvidas. Então, mandem perguntas, né? A gente gosta de responder, a gente está sempre respondendo a caixinha. Isso, né? e muita gente, muitas vezes as pessoas ficam assim, não vou perguntar não, porque isso é bobo. Não é bobo, né? Pergunta boba. Exatamente, né? E assim, às vezes essas que a pessoa pensa assim, é muito boba, não vou perguntar não, são as que mais têm interação, né? Alguns seguidores viram para mim e falaram assim, eu quase nem perguntei isso daqui, mas eu vou te perguntar, né? E tem
assim, ajuda muito as outras pessoas que têm a vergonha de perguntar, né? E às vezes é a pergunta que outra pessoa também gostaria de fazer e estava sem coragem, né? Exatamente. Abriremos caixinhas de perguntas, estamos aqui para responder a pergunta de todo mundo, a dúvida de todo mundo e ajudar aqui o máximo de pessoas possível. Né? Que todos tenham uma noite feliz, né? E uma noite produtiva. Exato. Alice, muito obrigada. Né? Espero que... eu acredito, né, que todos gostaram. Foi muito esclarecedor e que venham mais. E já boto no compromisso agora que quando sair o livro a gente vai conversar de novo. Pode deixar, pode deixar. Nós estamos aqui, ó, batalhando e escrevendo muito. Tá bom? Tá bom, então. Então, pessoal, tá bom, obrigada. Um beijo, né, para todo mundo. E quem vai assistir também depois, obrigada também. Isso. Beijo, Exatamente. Tchau para todos. Tchau. Tchau.